Boa noite, amados irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui para louvar, bendizer o nome do Senhor. Eu estou muito alegre com esta palavra que Deus nos deu para meditarmos nessa noite, podemos ser edificados pela palavra do Senhor. O título da nossa mensagem é Como Fazer a Vontade de Deus. Como fazer a vontade de Deus. Nós vamos ler Mateus, no capítulo 6, o verso 9 e o verso 10, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Meus amados irmãos, como então nós vamos fazer a vontade de Deus? O Senhor Jesus aqui disse que a vontade de Deus tem que ser feita na terra, como é feita nos céus. A vontade de Deus, ela está acima de tudo. A vontade de Deus, ela é soberana. A vontade de Deus, ela vai se cumprir. Jó disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, tudo vai se cumprir. Ninguém vai poder atrapalhar a vontade de Deus, ninguém vai poder tirar a vontade de Deus. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, é agradável. A vontade de Deus é perfeita para você. A vontade de Deus é boa para você. Ela é agradável para você. A vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é a nossa santificação. A vontade de Deus é forte. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus vai se cumprir. Ela vai se cumprir no reino de Deus e nas nossas vidas. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Jesus disse: passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, a vontade do Pai que estás nos céus. Vamos ver ainda mais da vontade de Deus no Salmo de número 143. Salmos 143, se você puder abrir a sua Bíblia. Salmo 143, aqui no verso 1, ele diz o seguinte, para fazer a vontade de Deus: ora ao Senhor, crendo que Ele é justo e que Ele vai te ouvir e que Ele vai mudar a tua vida, Ele vai mudar a tua história. Deus vai te ajudar. Deus é teu ajudador, Ele vai te ajudar a fazer a vontade dEle. Veja o que diz no verso 1. Atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Para fazer a vontade de Deus também, peça misericórdia, porque ninguém é justo diante de Deus. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. No verso 2 diz isso. Não entre em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum, nem um vivente é justo na presença de Deus. E no verso 5, ele diz para nós lembrarmos de Deus, lembrarmos que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, porque para Deus tudo é possível. Talvez no momento que nós estamos passando, nós não estamos conseguindo fazer a vontade de Deus. E a gente já está descrendo, não está mais crendo que acontecerá uma mudança. Ah, Deus, eu me sinto tão fraco que eu não estou mais tendo aquela fé. Mas, meu irmão, minha irmã, para Deus tudo é possível. Tudo é possível para Deus. E no verso 6, ele diz: adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Adore-o de todo o coração. O Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu quero ler o verso 5 e o verso 6.
diz assim, do Salmo 143. A ti levanto as mãos, olha, para adorar. A minha alma anseia por ti, como terra sedenta. O verso 6 e o verso 8. Faze-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me por onde devo andar. Então peça a Deus para Ele lhe mostrar qual é o caminho, em que caminho você deve andar. Isso também vai ajudar para fazer a vontade de Deus. E no verso 10 do Salmo 143, ele está dizendo em outras palavras, ore ao Senhor, pedindo, ensina-me a fazer a tua vontade, pois o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que não quero, este faço. Vamos ler o verso 10, acompanhe aí. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Então nós conhecemos a Deus, nós somos do Senhor, nós entregamos a vida a Ele, nós convertemos a Ele, mas a gente não consegue fazer a sua vontade. E Ele diz, peça, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. E o Senhor vai nos ensinar a fazer a sua vontade. Você pode também apresentar o teu corpo disponível, separado, limpo para o serviço de Deus. E você vai experimentar a vontade do Senhor. Em Romanos, no capítulo 12, o verso 1 e o verso 2, que nós conhecemos muito bem, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentar o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, para o serviço do Senhor, um corpo vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto com entendimento, que é o nosso culto racional. E aí no verso 2, para que experimenteis, aí nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh glória! Vamos apresentar o nosso corpo não para o mal, não para o pecado, mas apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentar o nosso corpo ao serviço do Senhor, ao ministério do Senhor. E o Senhor vai nos abençoar. Você pode também, para fazer a vontade de Deus, fazer confissão a Deus, confessar os pecados a Deus. Em 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E também, em outra parte da palavra de Deus, alguém disse, inspirado pelo Espírito Santo, aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. E no Salmo 119, verso 5, que nós conhecemos tão bem, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então vamos, amados, para fazer a vontade do Senhor, vamos nos encher da palavra do Senhor, vamos nos encher do Espírito Santo, vamos meditar mais na palavra do Senhor, vamos colocar para dentro do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma, do nosso espírito, vamos colocar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Então vamos nos encher com a palavra do Senhor. Ande segundo o Espírito de Deus e não na carne. Se você quer fazer a vontade de Deus, ande em espírito e em verdade. Ande segundo o Espírito Santo, não ande segundo a carne. Nós vamos ver isso, nós precisamos ler um pouco aqui em Romanos, que nós conhecemos tão bem. Romanos,
no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nós conhecemos bem, nós vamos ler alguns versículos. Romanos, capítulo 8, do 1 ao 10, que diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça, por causa da vontade de Deus. Glória a Deus. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais na carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Amado, para fazer a vontade de Deus, nós já estamos quase encerrando, construa a sua vida em Jesus. Construa a sua vida em Jesus. Em Mateus, no capítulo 7, verso 24 e 25, Jesus disse: todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras, que faz a minha vontade, que obedece os meus mandamentos, é semelhante ao homem que edificou a sua casa na rocha, e caíram as chuvas, correram os ventos, e sopraram contra aquela casa, contra aquela vida, mas ela permaneceu firme, porque ela está edificada, construída na rocha que é Jesus Cristo. Então construa a sua vida em Jesus, construa a sua vida na pessoa de Cristo, nos mandamentos de Cristo, porque Ele morreu por nós. Faça isso, meu amado, em nome de Jesus, e nós vamos conseguir fazer a vontade de Deus. Amém.